Cara, se você consome qualquer tipo de conteúdo sobre finanças, tecnologia ou negócio na internet, você muito provavelmente já deve ter cruzado com aquele perfil clássico de jovem bem-sucedido. O moleque tem 20 e poucos anos, fica exibindo os carros que a maioria da gente, sendo bem sincero, não vai conseguir comprar a vida inteira. E aí ele começa a ditar umas regras de como a gente deveria estar gerenciando o nosso tempo para alcançar a independência financeira antes mesmo da gente tirar a carteira de motorista, tá ligado? Então, eu passei boa parte dos meus últimos anos acreditando que se eu me esforçasse o suficiente, se eu, sei lá, estudasse o mercado financeiro, se eu operasse nos dias certos e criasse as ferramentas certas, eu seria esse cara. Eu achei que quando eu chegasse aos 23 anos, eu estaria olhando pra minha conta bancária e estaria lá, 7 dígitos e comemorando o topo do mundo, achando que eu era o cara mais pica do bagulho. Hoje, eu tenho exatamente 23 anos e o objetivo desse vídeo é contar pra você a história de como eu não me tornei esse cara milionário aos 20 e poucos anos. É um relato realista sobre como, na verdade, o mundo funciona para quem tá começando do zero e longe do palco das promessas fáceis da internet que você vê por aí. A gente entra na juventude com uma pressa absurda de fazer o dinheiro acontecer. Eu acho que isso é o mal da nossa geração de querer tudo muito rápido, achar que é tudo muito fácil. E na busca por essa independência, a gente acaba batendo na porta de tudo que promete um retorno rápido, sendo que a gente nem sabe o caminho, a jornada ou por que a pessoa que conquistou isso tá naquele lugar. Então, eu me lembro muito bem quando eu comecei a estudar o mercado financeiro de forma séria. Você passa a noite olhando para o gráfico, tentando entender conceitos complexos, operando contratos, estudando os índices, Nasdaq, enfim, todas essas coisas de mercado financeiro. Na sua cabeça, você encontrou a brecha do sistema, você começa a calcular as porcentagens e pensa, se eu acertar esse fluxo aqui, em alguns meses eu mudo de vida. A mesma coisa acontece quando você começa a desenvolver sites, criar ferramentas de automação, ou tentar monetizar canais de conteúdo. Você cria toda uma estrutura na sua mente. Aí você passa o fim de semana inteiro trancado no quarto, sacrificando a tua vida social, porque você acredita que aquele esforço isolado vai se transformar no próximo grande negócio da tua vida. Mas o que as pessoas não te contam, na verdade, é que o mercado real é um jogo de paciência e muitas vezes de perda também. Para cada jovem que posta um print de conta milionária operando na bolsa ou vendendo produtos digitais, existem milhares e milhares de outras pessoas que passaram meses quebrando a cabeça e perderam pouco dinheiro que tinham guardado, lidando com a frustração de perceber que foram ingênuos. Então, quando o resultado não vem, você não só perde a grana, você também perde a confiança em si mesmo. Você olha para os seus 23 anos e sente que o tempo tá correndo rápido demais e que a sua estabilidade financeira tá cada vez mais distante, sabe? Existe uma indústria gigantesca hoje que lucra especificamente com a nossa pressa de enriquecer. Eles vendem a ideia de que a pobreza ou a falta de sucesso é puramente uma escolha sua. Se você não tá ganhando 5 dígitos por mês, é porque você não acordou cedo o suficiente, ou porque não comprou o método certo, não comprou o curso daquele cara que é o expert CEO de uma empresa que fatura milhões. Essa narrativa, ela cria uma geração de jovens profundamente doentes e ansiosos. Nós somos jogados em um cenário onde tudo hoje é monetizado, se você parar pra pensar. O seu hobby precisa virar um negócio, o seu tempo livre precisa ser produtivo, o seu valor como ser humano é medido pelo tamanho do seu patrimônio antes dos 25. E cara, isso é absurdo, só que a matemática do mundo real é muito diferente. Enriquecer de forma honesta, começando do absoluto zero, sem herança, sem contatos influentes e sem uma estrutura familiar sólida por trás, é uma tarefa estatisticamente improvável nesse curto período de tempo que a gente pensa que vai conseguir algo. A maioria de nós está disputando um espaço em um mercado de trabalho que paga salários que mal cobram custo de vida nas grandes cidades. Quando as pessoas mostram sucesso na internet, elas escondem muitas coisas. Por exemplo, o dinheiro que os pais emprestaram para o primeiro negócio, as conexões que abriram as portas exclusivas, ou simplesmente o fator de sorte, que ninguém gosta de admitir que existe, porque tira o método do roteiro de sucesso, sabe? Então, tentar alcançar uma meta financeira absurda e irreal gera um isolamento social muito pesado, porque aí você começa a recusar convites para sair com os amigos, aqueles poucos que restaram, porque você acha que aquele gasto, aquele tempo que você vai passar com eles, vai atrasar sua vida, vai atrasar o seu objetivo, ou porque você tem vergonha de admitir que você não tem dinheiro para sair com eles. E aí você passa sábado, domingo, final de semana, às vezes a semana inteira, estudando aquele teu projeto ou revisando algo que você fez no sozinho.
que você perdeu seu tempo precioso, enquanto você ouve o barulho das ruas e se pergunta se está jogando sua juventude no lixo ou porque uma promessa que talvez nunca se cumpra. A verdade é que as contas da vida adulta chegaram sem piedade. O aluguel, o mercado, a conta de luz, o plano de saúde, cada boleto que vence é um lembrete de que você não é o prodígio financeiro que a internet diz que você deveria ser ou que você iria se tornar. E lidar com essa mediocridade financeira diária, depois de ter sonhado tão alto, é um processo doloroso de amadurecimento. Demorou um tempo para eu conseguir entender isso, mas hoje, com 23 anos, eu percebo que eu não ter me tornado milionário não significa que eu fracassei. Significa apenas que eu estou vivendo a realidade de todo mundo, basicamente. Então, entender que o enriquecimento rápido é uma exceção da exceção. E isso me trouxe uma paz que eu não tinha há muito tempo. Eu parei de me cobrar por metas absurdas e comecei a focar no que é real. Construiu uma estabilidade sólida, degrau por degrau, sem ter pressa de ficar milionário da noite pro dia. Então, aprender a gerenciar os meus erros, acertar que alguns projetos vão sim falhar, e entender que o meu valor não está atrelado a um saldo bancário que mude a vida do dia para noite. Então, se você também tem 20 e poucos anos, também tá nessa fase e se sente mal por não ter alcançado o sucesso financeiro que o algoritmo do seu YouTube ou do TikTok exige que você seja, tenta se acalmar um pouco, cara, porque o mundo não é um palco de mentiras que existe na internet. A maioria de nós estamos apenas tentando sobreviver, construir um futuro seguro e pagar as contas em dia. E conseguir fazer isso em um cenário tão difícil já é uma vitória enorme. Então, mano, para de se destruir por causa de um padrão de riqueza que não existe. Esse padrão foi desenhado para te deixar ansioso. E o seu processo é único. Então, cara, tenta descansar, tirar o peso da sua cabeça hoje. E a gente vai se falando até o próximo log. E obrigado por ouvir como eu não fiquei rico aos 23 anos.